Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja veste-se de roxo durante 40 dias, tempo da Quaresma, tempo de preparação para a grande festa dos cristãos, a Páscoa do Senhor. É um tempo exigente, é um tempo desafiante, é um tempo que nos obriga a sermos mais humildes, reconhecermos a nossa condição de seguidores imperfeitos de Jesus. Primeira leitura de hoje, vemos que os sacerdotes oferecem as primeiras colheitas do povo ao Senhor. Nós também queremos oferecer a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa vontade. Mas às vezes somos pouco generosos, então vamos fazer agora um breve exame de consciência para, com dignidade, celebrarmos a Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: O meu pai era um arameu errante,
que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. Então, invocámos o Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito, com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me deste, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Nenhum mal te acontecerá, nem a desgraça se aproximará da tua tenda.
estarei com ele na tribulação. Está comigo, Senhor, no meio da adversidade. Está comigo, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe:
está mandado: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, com a celebração das cinzas da passada quarta-feira, a Igreja deu início ao tempo quaresmal. É neste tempo favorável que ressoa de modo mais intenso a proposta para encetar um caminho de conversão que tem por meta a celebração do tríodo pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, ponto culminante do ano litúrgico. É verdade, queridos irmãos, sobretudo para as crianças, muitas vezes pensamos que o Natal é a festa principal dos cristãos, mas para nós tudo começou com a Páscoa, com a certeza que Jesus ressuscitou e por isso é o ponto culminante do ano litúrgico. O apelo à conversão, lembra-nos o Papa Francisco na mensagem que nos foi dirigida para este tempo, surge como reação ao pecado, origem de todo o mal. A conversão é uma tentativa de inverter o itinerário do mal que, uma vez realizado, interrompe a comunhão com Deus, com os outros e com a criação. Sem comunhão com Deus, a relação harmoniosa entre o homem e a natureza entra em crise e, como consequência, o jardim transforma-se em deserto. Nós sabemos que o pecado é um fenómeno transversal a todos os tempos e lugares. Os seus nefastos efeitos são uma realidade inegável, fazem parte do nosso cotidiano, têm expressões tão diversas como aquelas que agora ouvimos falar com uma certa insistência, a violência doméstica ou o desvio de fundos por mão corrupta. Ninguém está imune às seduções do mal. E como ouvimos no Evangelho, também Jesus foi tentado. O mal apresenta-se, como tantas vezes acontece, disfarçado de bem. O tentador, como se fosse um bom conselheiro, com uma astúcia perversa, submete o Filho de Deus à prova. Ele, por sua vez, refuta-o com a palavra de Deus. Se Jesus tivesse cedido o projeto do Pai em favor dos homens, o anúncio e a instauração do reino de Deus teria sido uma miragem. Tudo estaria reduzido à caducidade própria das ambições humanas. E Jesus assemelhou-se aos homens, assumiu o drama da história, mas não cedeu aos encantos do tentador. Na verdade, venceu as tentações e, porque ele sofreu e foi tentado, pode socorrer os que são tentados, como todos nós. Assim, nas tentações de Jesus, reconhecemos as grandes tendências do coração humano. Vejamos cada uma delas mais em detalhe para que aumente em nós a consciência da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade da ajuda divina para superarmos estas tentações. A força da primeira tentação consiste no pedido que o demónio faz a Jesus para que ele demonstre a sua condição de Filho de Deus. Diz o diabo: se és Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Estava ao alcance de Jesus usar o poder divino e operar o milagre em proveito pessoal. Se és Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas a sua missão não é a autossatisfação. Ele não está à mercê dos impulsos suscitados pelo mal. Se és Filho de Deus, disse o diabo a Jesus ontem. Hoje, diz-nos o mesmo tentador: se és Filho de Deus, preocupa-te em dar pão aos famintos
e esquece-te de Deus. Não percas tempo com Ele. Nesta perspectiva, Deus é algo supérfluo, uma perda de tempo e de energias, um obstáculo para que o homem solucione os problemas da humanidade. Na verdade, bem pelo contrário, sempre que o homem prescindiu de Deus, olhem como tantas vezes propuseram os regimes de inspiração materialista, não só foram defraudadas as expectativas de transformar pedras em pão, mas também se fomentou a miséria e a desigualdade. Pretender dar pão sem Deus é uma ilusão que dura pouco, porque na origem da dádiva, irmãos, está a bondade, e só Deus é fonte de bondade autêntica. Por outro lado, alimentar o homem apenas com o pão perecível é deixá-lo continuamente insatisfeito. O homem precisa de outro alimento. Ele tem naturalmente fome e sede de Deus. Negar o pão de Deus aos homens é obra do mal, que infelizmente acontece em muitos lugares do mundo. Um mal, no entanto, que não terá a última palavra, pois nós sabemos que o bem, mais cedo ou mais tarde, tudo vencerá. A segunda tentação, na versão de São Lucas, está associada ao poder, à ambição de controlar os recursos, o desejo de dominar tudo e todos, a ânsia do poder absoluto, irmãos, é uma constante na história dos homens. Por vezes, este poder é exercido de um modo subtil, através da engenhosa arte da manipulação. Quantas guerras foram alimentadas no seio das famílias, das empresas, das instituições, das comunidades religiosas e, entre elas, por causa da insaciável sede de poder. Quantas lutas pelo poder são justificadas por razões de ordem religiosa, económica, cultural e política. No fundo, a razão é apenas uma: o poder. O tentador só exige o cumprimento de um requisito: ele quer ser adorado. É necessário que o homem se coloque de joelhos diante da origem do mal. Depois, como escravo, pode recorrer às estratégias maléficas para alcançar o ambicionado poder. Irmãos, que tentação tão forte e tão presente nos nossos corações, no mundo em que vivemos. Os seus efeitos são evidentes. Um rastro interminável de destruição e morte mancha a história dos homens desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até aos nossos dias. Quem poderá mudar esta história? Na terceira e última tentação, o demónio procura seduzir Jesus para que ele realize algo de espetacular, algo de muito extraordinário, que fique registado como um feito glorioso em que o próprio Deus participa através dos seus anjos. Jesus teria tido muitos fãs nas redes sociais, teriam aumentado Não tentarás o Senhor teu Deus. Servir-se de Deus para a promoção da sua imagem, da imagem do seu grupo, seja um partido político ou um grupo desportivo, é também uma constante. Nesta ilusão, Deus aparece como um escudo protetor, uma segurança e conforto para que o homem possa realizar arriscados projetos que de Deus, da vontade divina, por vezes, nada tem. Não tentemos Deus com estas pretensões. Irmãos e irmãs, no itinerário quaresmal, à semelhança do Filho de Deus, procuremos agir sob a ação do Espírito Santo, que Ele nos fortaleça nos momentos de tentação, ou como cantamos no Salmo, rezamos hoje, também com a ajuda dos pequenos cantores, que o Senhor nos ajude nos momentos de fragilidade, nos dê lucidez e a sabedoria para, deste modo, evitarmos toda a espécie de mal e para podermos dizer, proclamar:
como diz São Paulo, na leitura que escutamos, por palavras e obras, com os lábios, mas sobretudo com o coração, que Jesus é o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professa-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir a Satanás, respondendo-lhe com as palavras de Jesus, e digamos humildemente: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que a palavra que é viva e eficaz os sustente, os encoraje e lhes dê força. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, para que lhes saibam resistir com fortaleza. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos imigrantes e estrangeiros maltratados, e pelos que vivem errantes e sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos os homens e mulheres que creem em Deus, e pelos que o procuram de todo o coração, para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem, oremos, irmãos. Pelos cristãos e pelos vários movimentos da nossa paróquia, para que se deixem conduzir pelo Espírito, na oração, no perdão mútuo e no amor aos pobres, oremos, irmãos. Rezemos pelos nossos catecúmenos, rezemos pelos catecúmenos da Igreja, aqueles que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã na Vigília Pascal, para que, iluminados pelo exemplo de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, possam resistir às tentações do demónio. Oremos, irmãos. Escutai, Pai Santo, as súplicas dos vossos filhos, que vos querem servir e adorar, e em comunhão com Jesus, que foi tentado, permiti que saibamos proclamar que só vós sois nosso Deus e nosso Pai. Por Cristo nosso Senhor. Damos início à segunda parte da celebração. Catecúmenos, podeis ir em paz.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque fazemos parte da mesma família e, como costumamos dizer, juntos somos mais fortes. Se estivermos unidos, podemos vencer também as tentações que às vezes experimentamos no foro pessoal e familiar. Então, como grande família, unida pela fé, rezamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu só digo que queres equilibrar, mas que seja o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Neste primeiro domingo da Quaresma, uma bênção solene para toda a comunidade e também para aqueles que nos acompanham através da RTP, desejando a todos um itinerário proveitoso, cheio de fruto para este tempo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma à autêntica conversão espiritual. O espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o inimigo, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.